Este não é um trabalho de investigação científica. Nós, quando falamos de investigação, quer dizer que eu trago novidades. Aqui não. Aqui vou dar assim um apanhado geral sobre o que é a figura, o que achei, não é? O que se devia dizer em relação à figura de Fernando Oliveira dentro do Renascimento Europeu. E então peço já desculpa a quem sabe muito mais do que eu, porque eu não sou especialista de nada, mas enfim, só sabemos muitas coisas, mas a burocracia agora académica é também terrível. O século XVI constitui um dos períodos mais vibrantes da história europeia. O Renascimento, com as suas inovações culturais, científicas e artísticas, marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, embora estas classificações obviamente sejam discutíveis. E moldou novas formas de pensar, de criar e de interpretar o mundo. Teve início em Itália e rapidamente se espalhou por toda a Europa, inspirado no estudo da Antiguidade Clássica, promoveu uma nova visão do homem e do mundo, baseada na valorização da experiência individual. Personagens como Leonardo da Vinci, artista, cientista, inventor e engenheiro, considerado um gênio universal, Miguel Ângelo, pintor, escultor, poeta, anatomista e arquiteto, julgado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente, e Rafael, pintor e arquiteto, um dos mais célebres homens da sua época, revolucionaram a pintura, a escultura, introduzindo a perspectiva, a proporção e a busca da harmonia e, sobretudo, mudaram a maneira de pensar do homem, não parcelizado, não fragmentado, mas considerado como um ser polifacetado, interdisciplinar, ativo em várias vertentes. A ciência também a ciência naquela época conheceu avanços notáveis, com Copérnico, astrónomo, matemático, economista, religioso polaco, e mais tarde com Galileu, que será físico, astrônomo, filósofo, matemático, escritor, que desafiaram conceções tradicionais do universo, passando das teorias geocêntricas a heliocêntricas. Mas circulam por Europa também nomes como Gerolamo Cardano, matemático e médico italiano, Andreas Vesali, um médico flamengo, pai da anatomia moderna. Homens todos estes que romperam fronteiras intelectuais, que se moveram com igual destreza entre a ciência, a arte, a política e a filosofia. De resto, já a invenção da imprensa por Gutenberg, inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano Germânico, tinha facilitado a difusão do saber e o acesso a livros, permitindo que as ideias se espalhassem rapidamente. O Renascimento europeu foi, assim, uma época de renovação intelectual e cultural que valorizou a criatividade do homem e, sobretudo, o seu saber global, lançando as bases da modernidade ocidental, para utilizar um termo que o Eduardo Franco gosta muito. Bom, nesta perspectiva revolucionária, não podemos esquecer a importância de figuras como Erasmo de Roterdão e Martinho Lutero, os quais denunciaram alguns desvios da Igreja Católica, e Lutero chegou até a destruir a sua unidade milenária, dando início à Reforma Protestante. Também as dúvidas do próprio Fernando Oliveira em relação à Igreja estão, de qualquer maneira, ligadas a um clima reformista. Na língua e na literatura, já autores como Dante, poeta, escritor e político florentino, pai da língua italiana, e Petrarca, poeta, escritor, filósofo, filólogo, diplomata, tinham difundido essa nova sensibilidade humanista e esta atenção à língua como base para construir a noção a ideia de identidade. De fato, o humanismo e o Renascimento
são pais da valorização das línguas nacionais em detrimento do latim, até então considerado o único veículo de cultura erudita. Este clima estava, portanto, associado, por um lado, a um saber amplo, cuja especificidade se servisse de conhecimentos transversais, e, por outro, a um reforço das identidades nacionais, numa perspectiva de consolidação dos próprios territórios e da própria política. A figura de Fernando Oliveira corresponde a esta imagem multifacetada do Renascimento. Sacerdote, gramático, diplomata, já ouvimos dizer, historiador, teólogo, cartógrafo, linguista, humanista, construtor bélico naval, piloto, revisor tipográfico, professor de retórica, diplomata e até mesmo prisioneiro da Inquisição. A sua vida é um espelho do dinamismo e das contradições do seu tempo. Desta forma, ele está profundamente inserido na dinâmica intelectual do Renascimento. Homem do saber global, não fragmentado em conhecimentos parciais, homem simultaneamente marcado pela erudição e pela controvérsia, cuja complexidade de espírito nunca se acomodou ao dogmatismo, seja religioso, seja político, homem atento ao espírito nacional dentro do mais amplo movimento europeu, tendo trabalhado como diplomata para a própria nação e, sobretudo, pioneiro nos estudos linguísticos. Contemporâneo de Pedro Nunes, por sua vez inventor, matemático, cosmógrafo e cartógrafo, e de Damião de Góis, historiador e diplomático, Fernando Oliveira foi também discípulo do pai da arqueologia em Portugal, André de Rezende, como ele, dominicano. O ambiente em que se formou e do qual retirou a sua força vital é, portanto, bem delineado, dando-lhe uma nova visão do homem e do mundo, baseada na valorização da experiência individual. A sua formação inicial ligada à Igreja, entrando ainda jovem para a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, permitiu-lhe um contato com a cultura clássica que se dava nesse ambiente, onde aprendeu latim e adquiriu instrumentos intelectuais que lhe deram a possibilidade de aceder às obras dos grandes autores antigos. Nesse aspecto, evoca também a figura copernicana. Espírito crítico e inconformado, Oliveira cedo entrou em conflito com os superiores e autoridades eclesiásticas, foi perseguido depois pela Inquisição, conheceu o cárcere e foi várias vezes acusado de heresia. Esta relação problemática com a Igreja não o afastou, contudo, do estudo das matérias religiosas, escrevendo obras de caráter teológico e moral, repensando a fé cristã a partir de uma leitura pessoal e às vezes polémica. Apesar da sua atitude crítica com a Igreja, Fernando Oliveira nunca deixou de se interessar por questões teológicas. Escreveu tratados em que defendia uma fé mais pura e racional, criticando abusos e superstições. Estas posições valeram-lhe acusações. No entanto, o seu espírito polêmico deve ser entendido no contexto renascentista e reformista, em que muitos intelectuais procuravam conciliar a tradição cristã com as exigências da razão e da moral humanista. Oliveira pertence a essa linhagem de pensadores inquietos para os quais a verdade não podia ser reduzida à exterioridade. As obras de Fernando Oliveira, que vão da gramática da língua portuguesa ao tratado de guerra naval, passando por reflexões de caráter filosófico, histórico e teológico, situam-no entre os intelectuais mais completos do seu tempo e, nessa perspectiva, dialogou com os movimentos humanistas continentais, reinterpretando-os à luz da realidade nacional, mas também contribuindo de forma original para a história cultural e científica da Europa. A sua abertura às novidades europeias deve-se também
a sua vida itinerante. Viajou por Espanha, França, Inglaterra, Itália, tendo contato com círculos eruditos internacionais com os quais estava em diálogo constante. A sua ligação com universidades estrangeiras, com outros eruditos e com as práticas navais de diferentes países coloca-o numa rede internacional de saber. Essa mobilidade física e intelectual foi decisiva para o desenvolvimento do seu pensamento, pois lhe permitiu comparar realidades e integrar-se nas discussões intelectuais mais amplas do seu tempo. Fernando Oliveira insere-se perfeitamente nesta perspectiva no quadro do Renascimento, com o seu regresso às fontes clássicas e a renovação cultural através do humanismo. Tal como outros humanistas europeus, acreditava no poder formativo da língua, na centralidade da educação e na necessidade de repensar a política e a religião com base na razão e na moral. Nas suas obras encontramos ecos de Cícero, de Aristóteles, de Platão e de outros pensadores antigos, reinterpretados à luz das preocupações modernas. Mas Oliveira não se limitou a reproduzir modelos, soube adaptar, criticar e propor soluções próprias. A sua reflexão sobre a guerra no mar, por exemplo, é profundamente enraizada na experiência portuguesa das navegações, algo que nenhum autor italiano ou francês poderia fazer da mesma forma. Uma das contribuições mais duradouras de Fernando Oliveira foi a publicação da Gramática da Língua Portuguesa, em 1536. Sobre isto, sim, eu tenho trabalhado, porque, evidentemente, sendo do âmbito de língua e tradução, esta é a obra que mais me interessou desde perto. Saiu em 1536, como sabemos, é uma obra totalmente pioneirística no âmbito da gramaticografia portuguesa, que se afirmava contra a exclusividade do latim como língua culta. A definição e estudo da língua destinam-se a uma necessidade de normatização, de estruturação, para determinar, por um lado, a importância do próprio espaço geopolítico, a afirmação de Portugal perante uma Europa que agora o tinha de reconhecer na sua importância estratégica mundial. E, por outro, a necessidade de codificação para perpetuar a memória da língua portuguesa e facilitar a transmissão e a comunicação com valores educativos e didáticos. Na sua gramática, portanto, Oliveira estabelece regras, explica estruturas e procura demonstrar a riqueza e a dignidade do português. A sua intenção era tripla, mas podíamos encontrar muitas mais. Legitimar a língua como um veículo de cultura e de ciência, colocar a língua ao nível das demais línguas europeias, a língua portuguesa, evidentemente, não é? Ao nível das demais línguas europeias e, sobretudo, do latim, criar uma ferramenta que pudesse ser útil para a aprendizagem da própria língua e, assim, desta forma, ele contribuiu para o fortalecimento de uma identidade nacional assente na língua, ao mesmo tempo que se inscrevia no ideal humanista da valorização das expressões vernaculares. As suas reflexões gramaticais tiveram como modelo a gramática de António de Nebrija, que aliás, ele transcreveu completamente, portanto, ele tinha Nebrija como base. Também em Itália tinha sido escrita uma gramática vernácula, mas, infelizmente, esta gramática não chegou a ser publicada e ficou manuscrita até 1908. Trata-se da Grammatichetta Vaticana, escrita por volta de 1450 por Leon Battista Alberti, que sistematizava a língua toscana e que representa a sensibilização linguística da época
e o desejo de sistematizar e dignificar as línguas faladas pelos povos da Europa. O único modelo, portanto, que Fernando Oliveira tinha para as suas reflexões era, então, a gramática de Nebrija. Primeira gramática em língua vernácula, vernácula entendemos românica, não é? A ser publicada, saindo em 1492, no mesmo ano da chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente americano. A coincidência, é óbvio, não é casual. A primeira gramática de uma língua vulgar impressa, escrita por um autor que introduziu o Renascimento italiano em Espanha, a obra de Nebrija representava o contributo maior para a difusão da língua e da cultura espanholas nas Américas e na Europa. Nebrija justificava o seu trabalho afirmando que a língua é companheira do Império, associando a sistematização do castelhano ao projeto expansionista dos reis católicos. Normatizar a língua faz parte, portanto, de um projeto político e identitário claro e definido, ligado aos objetivos da expansão. Se a gramática de Fernando Oliveira não teve, digamos, o mesmo êxito da gramática de Nebrija, sobretudo em termos, digamos, europeus, deve-se ao fato de 4 anos depois ter saído a gramática de João de Barros, que por ser mais estruturada em termos didáticos, acompanhada também por diálogos morais, e por ser o João de Barros também o historiador e escreveu também as cartinhas antes da sua gramática, teve maior sucesso, sobretudo para a alfabetização nas colónias. Mas Fernando de Oliveira, eu chamo sempre Fernando de Oliveira, vocês escolheram este Fernando Oliveira, mas sai-me mais fácil Fernão de Oliveira, mas tudo bem. Sim, exato, são as duas grafias, não é? Mas, portanto, e é só para dizer que Fernando de Oliveira foi exatamente pioneiro. De resto, o próprio Fernando Oliveira considerou a sua gramática como uma primeira notação da língua portuguesa, que dava, portanto, origem a novos desenvolvimentos. Esta obra gramatical deve ser entendida como um exercício de sistematização e de reflexão de natureza linguística e cultural, inscrito no horizonte intelectual deste humanismo renascentista. Longe de seguir rigidamente os modelos de descrição já existentes noutros contextos europeus, o autor procura construir uma proposta normativa adequada ao português quinhentista, afirmando a especificidade desta língua no quadro das vernáculas emergentes. E logo nas primeiras sessões, Oliveira conceptualiza a linguagem como figura de entendimento, evidenciando uma perspectiva teórica inovadora e procede a observações sobre o uso linguístico concreto dos falantes portugueses, abordando elementos de etimologia, fonética, lexicologia, morfologia, sintaxe. Bom, esta gramática foi dedicada a Dom Fernando de Almada, quarto conde de Abranches, podendo-se visualizar no frontispício do único exemplar que se possui, que é conservado na Biblioteca Nacional de Portugal. Tem o brasão de armas dos Almadas. Bom, Fernando de Almada, moço fidalgo e depois escudeiro fidalgo da Casa Real, militar português, capitão-mor do mar e alcaide-mor de Lisboa, é uma personalidade amplamente ligada à política de expansão portuguesa. E é exatamente neste quadro expansionístico que temos de colocar as primeiras gramáticas vernáculas. Portanto, a gramática de Nebrija, assim como a de Fernando Oliveira e a de João de Barros a seguir, respondem a essa urgência de rápida e ampla divulgação. Portanto, hão de ser consideradas como ferramenta, como instrumento político das coroas imperiais. Mais que instrumento gramatical propriamente dito, são documentos políticos. A gramática de Fernando Oliveira, passando para a escrita um sistema linguístico coeso, identificador de um povo, foi publicada num período em que Portugal
procurava afirmar a sua autonomia nacional em relação às outras nações desde o ponto de vista político e cultural. Este texto insere-se, portanto, no mesmo movimento humanista, procurando legitimar o português como língua digna de estudo e usada não apenas no cotidiano, mas também em contextos literários e científicos. Depois, serão outras nações a seguir o mesmo modelo e exemplo, mas já as outras línguas não terão o mesmo objetivo político. Por exemplo, na França, a primeira gramática impressa foi a de Louis Maigret, Traité de la Grammaire Française, que teve como objetivo fixar regras e demonstrar que o francês poderia ser língua de cultura e de ciência, rivalizando com o latim e com o italiano. Na Alemanha, o processo foi mais fragmentado devido à diversidade dialetal. A primeira gramática sistemática do alemão foi a de Johannes Clausius, Gramática Germânica e Língua, que procurava unificar e normatizar a língua escrita num período em que a reforma de Lutero e a tradução da Bíblia já estavam a fixar o alto-alemão como referência. Na Inglaterra, a primeira gramática do inglês será publicada por Bullock em 1586, intitulada Pamphlet for Grammar, baseada em modelos latinos, mas tinha como finalidade defender a legitimidade do inglês como língua erudita. O que é importante reparar é que entre os séculos XV e XVI, as primeiras gramáticas vernáculas surgiram em diferentes regiões da Europa, refletindo o espírito humanista e a afirmação cultural das nações, mas só as gramáticas ibéricas é que ligaram a normatização da língua à política expansionística fora da Europa. Os aspectos envolvidos na construção de tais gramáticas se devem não só às perspectivas de domínio político e expansão territorial, questões profundamente ligadas ao largo espírito do homem renascentista, mas também ao fato das obras gramaticais se constituírem como espaço de institucionalização da língua naquele dado momento histórico, de grande fervor nacionalista e desejo imperial, sobretudo considerando o amplo espaço territorial que estas línguas deviam cobrir. De todas as maneiras, estas obras contribuíram na totalidade para a consolidação das línguas modernas, que se tornaram não apenas instrumentos de comunicação cotidiana, mas também veículo de ciência, literatura, identidade política, etc. E Fernando Oliveira, em Portugal, é o primeiro a perceber a urgência desta identificação político-nacional através da língua. Fernando Oliveira foi também historiador, cronista, sabemos disso, mas nas suas reflexões sobre o Império Português, sobre as guerras e sobre as navegações, mostra um olhar crítico e perspicaz. Longe de ser um mero apologista da expansão, questionou as motivações, os métodos e as consequências das empresas ultramarinas. Nas suas críticas à guerra injusta, ao uso da violência em nome da religião, revela-se quase um pensador ousado, não é? Ao defender que a guerra se justifica em certas circunstâncias e que a violência desmedida é contrária ao espírito cristão, Oliveira antecipa debates que viriam a marcar a filosofia política moderna. Talvez a sua obra mais conhecida seja A Arte da Guerra do Mar, escrita em 1555, impressa em Coimbra por João Álvares. Este tratado é considerado um dos primeiros manuais sistemáticos de estratégia e tática naval da Europa, primeiro a dedicar-se exclusivamente à guerra naval. Nele, Oliveira descreve os tipos de embarcações, as técnicas de combate, a organização das frotas, os princípios éticos da guerra marítima, avança reflexões sobre táticas navais, armamentos e construções de navios, aborda uma visão crítica sobre a política marítima e militar portuguesa, propõe a perspectiva pioneira sobre a importância estratégica do mar. Mais do que um manual técnico, o tratado revela, portanto, uma visão global sobre a guerra e o poder, concebendo a Marinha não apenas como instrumento militar, mas também como expressão de ordem política e de justiça. Esta obra é um exemplo notável como Portugal participou e por vezes liderou a reflexão teórica sobre o poder marítimo no Renascimento.
A sua obra foi pioneira, influenciando autores posteriores e projetando Portugal no debate europeu sobre a estratégia naval. O fascínio do mar e das artes de navegar atraiu de forma especial o espírito humanista deste autor, de tal forma que ele escreveu também Ars Náutica e fragmentos da História de Portugal, datado depois de 1581, cuja abordagem se distingue pela independência crítica, não se limitando à glorificação régia, mas antes procurando compreender as causas e consequências dos acontecimentos. Também de relevo é o livro da Fábrica das Naus, de 1580. Não faltam, afinal, outras contribuições, como traduções e textos religiosos, reflexões sobre moral, política e sociedade, escritos diplomáticos ligados à sua atividade fora de Portugal. Professor Eduardo Franco, eu espero de encontrar ainda coisas inéditas e ainda não conhecidas em Roma. Temos que verificar na biblioteca, mas há aí umas pistas que ainda gostaria de me despachar. Bom, para concluir, mas também podemos fazer outras coisas depois. Para concluirmos, Fernando Oliveira foi um verdadeiro homem do Renascimento europeu, porque encarnou as suas principais características, a universalidade, movendo-se ele entre várias áreas do saber com curiosidade e liberdade intelectual, o humanismo, colocando o homem e a razão no centro das suas reflexões, a inovação, sendo pioneiro, quer nos estudos gramaticais, quer em teoria naval, a coragem e a ousadia, enfrentando a censura e a perseguição, mantendo-se na independência intelectual. Fernando Oliveira foi, portanto, uma figura interdisciplinar, um crítico que viajou muito, aberto ao diálogo cultural e experiencial, inovador em todos os campos por ele abordados, na linguística, foi fundador da tradição gramatical, na historiografia e na teoria política, trouxe um olhar crítico e independente, oferecendo reflexões críticas sobre o império e sobre a justiça. Na ciência náutica e militar, antecipou reflexões que marcariam a geopolítica europeia. Ao mesmo tempo, a sua gramática relaciona-se com a obra de Nebrija em Espanha, mas introduz especificidades próprias. O seu tratado de guerra naval antecipa discussões que seriam centrais em Inglaterra e na Holanda. A sua crítica à guerra e à violência aproximam de correntes atuais. Desta forma, podemos dizer que Oliveira foi simultaneamente português e europeu, local e universal. Em última análise, Fernando Oliveira mostra-nos que o Renascimento foi um fenómeno não apenas italiano, mas também profundamente ibérico e, de forma mais ampla, europeu, no qual Portugal desempenhou um papel central. Ao valorizar a língua, ao propor uma ética da guerra, ao dialogar com as tradições clássicas e ao questionar dogmas, Fernando Oliveira afirmou-se como um dos grandes humanistas do seu tempo. O estudo da sua obra continua a ser indispensável para compreender não apenas a história cultural portuguesa, mas também a inserção de Portugal no Renascimento europeu. Deixo aqui uma bibliografia, assim em forma muito sintética, e agradeço a todos e agradeço sobretudo o vereador da Cultura, o Dr. Marques, e sobretudo o meu amigo Eduardo Franco, que me quis aqui ao seu lado. Muito obrigado.